Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 11º capítulo do Evangelho de São Lucas e nos entrega a oportunidade de celebrarmos a memória dessas duas grandes mártires dos primeiros séculos do cristianismo, cujos nomes estão presentes na primeira oração eucarística, aquela chamada de cânon romano. Se chamam Santa Felicidade e Santa Perpétua. Falaremos daqui a pouquinho dessas duas grandes mulheres que deram o testemunho de amor a Cristo Jesus até o derramamento do sangue, juntamente com outros 6 cristãos. Bom, antes de trazermos o testemunho de nossas irmãs, o Evangelho de hoje se dá na subida de Jesus para Jerusalém, no itinerário que o leva em direção ao sacrifício redentor. Então Jesus está a caminho de Jerusalém, naquela que será a sua última subida à Cidade Santa, a última peregrinação à Cidade Santa, em que entregará a sua vida no patíbulo da cruz, pela nossa salvação. Bom, em meio a esse itinerário, Lucas nos entrega a oração do Pai Nosso. O episódio de Marta e Maria fala sobre a eficácia da oração e também nos apresenta esse triunfo de Jesus contra o inimigo infernal. Esse exorcismo realizado pelo Senhor contra o espírito mudo que atormentava esse homem, aprisionando. O Senhor expulsa o demônio e no mesmo instante o homem começa a falar. Começa a glorificar a Deus, começa a bendizer o nome do Senhor. Veja, na composição do 11º capítulo, começa Lucas apresentando a oração do Pai Nosso, falando sobre a eficácia da oração, e na sequência, o Senhor libertando um homem para poder erguer a sua voz na presença de Deus. O Senhor não apenas nos ensina a rezar, mas nos liberta para que possamos invocar o nome do Senhor. Veja a delicadeza com a qual Lucas compõe a sequência do Santo Evangelho, mostrando para nós aquilo que estamos acompanhando desde domingo. O Senhor que nos entrega a sua palavra vem em nosso socorro. Ele veio para nos libertar, a fim de que possamos rezar e invocar o seu santo nome sempre.
quando o Senhor realiza a libertação daquele homem, a multidão fica admirada, assim nos apresenta o 14º versículo. Mas alguns dentre eles, os fariseus e os escribas, começam a acusar Jesus de estar agindo pelo poder das trevas. Meu irmão e minha irmã, quanta cegueira e maldade, quanta malícia para gerar confusão no meio dos homens, a afirmação que fizeram esses interlocutores do Senhor. E nós temos uma afirmação que é muito forte. Versículo 17, Jesus conhece o pensamento deles. Quando vemos a malícia no coração da outra pessoa, logo parte dentro de nós um sentimento de revolta e às vezes até mesmo de rebelião e de hostilidade contra o outro. Entre vós não deveis ser assim, nos ensina o Senhor. O Senhor, por sua vez, conhecendo os corações, não age de maneira violenta contra a pessoa, mas contra a maldade de seus corações. Não contra o bem do próximo, mas contra a ação do inimigo infernal. As palavras de nosso Senhor, desse momento em diante, elas vão levar o povo a compreender a verdade. Por quê? Aqueles que tinham a autoridade de confirmar as obras de Deus, que o povo reunido havia apenas testemunhado, tinha acabado de testemunhar, eles tentam realizar uma obra de confusão. O espírito infernal, ele sempre age tentando levar o coração dos homens à confusão, a desorientar-se da verdade. E o primeiro gesto de nosso Senhor, que conhece os corações, é orientar os corações no caminho da verdade. Para aqueles que buscam o engano, será uma pedra de tropeço. Mas para aqueles que buscam a verdade que vem de Deus, será um caminho de salvação. Então existem os corações que, por conta da maldade, buscam causar confusão, e para esses a pregação de Jesus, o ensinamento de Jesus vai ser uma grande pedra de tropeço. Mas aqueles corações que estão tentando ser confundidos pelas palavras dos perversos, aqueles corações que terminam se tornando vítima da obra perversa de seus irmãos, vão ser sustentados e orientados no caminho da verdade pelas palavras de Jesus. Veja, meus irmãos, como o Senhor realiza uma obra de bondade no nosso meio. Ele sempre age para a conversão dos pecadores e para a perseverança dos justos. Ele sempre lança a luz sobre as trevas, a fim de que o Espírito Santo de Deus triunfe sobre a nossa consciência e a nossa inteligência. Da mesma forma, nós somos chamados a agir defendendo o que é de Deus, buscando sempre a verdade que está na palavra do Senhor, que é a luz para os nossos passos, que restaura o nosso coração e que nos guia no caminho da verdade, dispersando toda sombra de engano e de confusão. Desse modo, o Senhor começa a falar a respeito do reino dividido e testemunha que a mão do Senhor está com ele e por ele. E o reino de Deus chegou, porque ali está aquele que submete o poder das trevas e triunfa sobre as obras do demônio. Eis aquele que veio para submeter
a morte que havia submetido o homem, para submeter aquele que se levantou para que pudéssemos todos nós sermos atirados no abismo da morte. Eis que o Senhor veio para libertar o homem e submeter o poder das trevas. Perceberam? O espírito infernal sobre a vida daquele homem que estava possuído não tinha palavras, pois se trata de um espírito mudo. Porém, pela boca dos fariseus e dos escribas, ele urlava em continuação confusão e engano. Perceberam isso? Que interessante esse binômio que Lucas nos apresenta, porque por um instante poderemos ter o engano de que o demônio, naquele momento, estivesse agindo, tentando gerar, através do silêncio, um escondimento sobre sua presença, que escraviza a vida daquele homem. Mas, na verdade, no mesmo texto bíblico, não há um escondimento da parte dele, há um ataque frontal. Enquanto naquele coração que ele tinha submetido, ele tenta silenciosamente se esconder e permanecer, mas o Senhor que conhece os corações sabe que ele está ali e veio para libertar aquele filho de Israel que suplica a Deus misericórdia. Ele também sabe que o espírito infernal está em outros corações a subverter aquilo que Deus confiou a eles, porque os fariseus e os escribas tinham o dever de confirmar a fé do Deus verdadeiro, tinham o dever e as graças de Deus para serem luzeiros de paz e de verdade no seio do povo. Eles tinham sido abençoados por Deus para testemunhar a presença do Messias, mas nesses corações Satanás havia já infuso tanta maldade e tanta perversão que, mesmo tendo recebido tanto de Deus, viviam uma pobreza completa e uma grande agitação a ponto de fazerem com que outros também pudessem ser arrastados para um caminho de perdição, como eles mesmos estavam perdidos. Mas eis que o Senhor veio para silenciar Satanás. O Senhor veio para fazer o homem que era escravo cantar os louvores do Senhor e para silenciar o demônio que tenta subverter os homens a estarem longe de Deus, na confusão, na mentira e no engano. E desse modo o Senhor anuncia a verdade e desmascara aqueles que deveriam, em nome de Deus, confirmar a sua presença, mostrando o quanto eles agem em favor daquele que é o inimigo de Deus. E na conclusão, Jesus chama a todos os que estão ali a compreender que o reino de Deus chegou e está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor que veio para esmagar as obras de confusão e de engano do inimigo infernal. Bendito seja o nome do Senhor que vê no íntimo dos corações e ainda que o inimigo tente se esconder para manter prisioneiros seus filhos, ele se impõe como luz verdadeira e voz de libertação para arrancar do silêncio, da angústia aquela alma e restituir-lhe a possibilidade de invocar o nome do Senhor e de cantar os seus louvores. Bendito seja o nome do Senhor que veio ao nosso encontro para nos salvar e nos libertar. Esse que é o homem forte, que amarra
o seu oponente, o destitui da sua armadura e toma para si o que outrora tinha sido conquistado por ele. Bendito o nome do Senhor, que triunfa sobre o poder das trevas e que triunfou na vida de Santa Felicidade, de Santa Perpétua e de seus irmãos que foram martirizados. Felicidade Perpétua era uma senhora nobre romana e sua escrava e serva. Felicidade era serva de Perpétua, que havia tido um filho há pouco tempo, quando vem denunciada como cristã. E sua serva também o era, mas ainda grávida de 8 meses, foram levadas ambas para a prisão. E juntamente com outros cristãos que esperavam o dia do batismo, foram colocados para serem executados na arena circense, ou seria uma arena equivalente a um coliseu, um pequeno coliseu no norte da África. E ali seriam executados para satisfação da multidão, cumprindo o decreto que o imperador tinha definido de perseguição e execução dos cristãos, o imperador Severo. Bom, na prisão, Perpétua suplicou ao Senhor que pudesse ter seu filho antes de ser levada para a execução, e de fato o pequenino nasce antes da mãe ser executada. No dia da execução, os 6 rapazes que se encontravam com elas foram levados por primeiro à execução, e o texto da Liturgia das Horas hoje da segunda leitura conta um pouco o andamento de como foi essa que é uma das execuções mais documentadas, seja pelos textos oficiais, ou seja, as atas de execução que foram escritas por ocasião desse evento, seja pela narrativa dos cristãos que testemunharam a execução dessas mártires e de seus companheiros. Ambas foram entregues enquanto os rapazes foram lançados às feras, ou seja, aos leopardos, que depois de feri-los mortalmente e deixá-los praticamente em agonia, foram mortos pela espada. O texto fala a respeito do golpe de misericórdia, ou o golpe final, né, como eles chamam. A gente chama de golpe de misericórdia, que para que não ficassem ali e terminasse o espetáculo e eles ainda continuassem agonizando para satisfazer a multidão que queria vê-los mortos, então um executor vinha e fazia um último golpe contra eles. Felicidade e Perpétua foram colocadas diante de touros que avançaram contra elas e que golpearam duramente todas as duas. Porém, Perpétua não morre no primeiro golpe, enquanto Felicidade foi praticamente morta já no primeiro avanço que os touros fizeram contra ela. E conta a narrativa que, depois de ter sido golpeada de uma maneira realmente impressionante, Perpétua se levanta e caminha em direção à Felicidade, vê que a sua serva ainda respira, mas em situação de grande agonia, a toma nos braços, arruma seu vestido, porque o vestido tinha ficado completamente, a coloca novamente recatada com o vestido, porque vocês imaginem o que não deve ter acontecido entre ter sido rasgado, ter sido... E depois, abraçando-a, fica de pé com ela no centro da arena. Posteriormente, elas vão também ser levadas a... Perpétua será degolada, porque ela não morre com o golpe dos animais, mas Felicidade já havia partido
pouco depois da agonia. E vem depois também, recebe o que eles chamam do último golpe, né? Mas o testemunho do diálogo entre elas e dos outros cristãos que foram levados à execução, uma parte deles está presente na liturgia das horas de hoje, na segunda leitura da comemoração dos santos, mas trazem para nós um testemunho da grande confiança no nome do Senhor e da total entrega nas mãos do Senhor. Sempre, meus irmãos e minhas irmãs, a verdade triunfa, nos levando a viver na dignidade de filhos de Deus. E não foi diferente em relação aos nossos irmãos dos primeiros séculos. Tem esse trecho que é muito significativo, vou ler um trechinho para vocês. É o diálogo entre Sáturo e Prudente, dois que estão no meio da arena. Por sua vez, Sáturo, em outra porta do anfiteatro, animava o soldado Prudente com essas palavras: até este momento, meu irmão, tal como te havia afirmado e predito, não fui ainda ferido por nenhuma fera. Mas agora, crê de todo o coração. Eu vou avançar de novo para ali. E com uma só dentada o leopardo me matará. E imediatamente, já no final do espetáculo, foi então lançado Sáturo à presença dos leopardos. Um destes, com uma só dentada, lhe fez derramar tanto sangue que o povo, sem saber o que dizia, dando testemunho do seu segundo batismo, repetia: ele foi lavado, ele foi salvo. Realmente, estava salvo quem desse modo foi lavado. Então Sáturo disse ao soldado Prudente que se aproximou dele: adeus, meu irmão, lembra-te da fé e de mim. Que estas coisas não te perturbem, mas te confirmem. E pegando o anel que ele tinha no dedo, colocou-o mergulhado no sangue de sua ferida e devolveu para ele como um sinal da herança, deixando o penhor e a lembrança do sangue não apenas seu, mas daqueles que o derramam por amor a Cristo. Em seguida, já esgotado pela perda abundante de sangue, foi deitado com os outros no lugar onde de costume passava o algoz a desferir o golpe final. O povo, no entanto, exigia em alta voz que fossem levados para o meio do anfiteatro aqueles que iam receber o golpe final, pois queriam ver com os próprios olhos, cúmplices do homicídio, a espada penetrar nos corpos das vítimas que já estavam laceradas. Os mártires, porém, sem que ninguém os arrestassem, levantaram-se espontaneamente e foram para onde o povo dizia que deveriam estar. E ali deram uns aos outros o saúdo da paz com o ósculo santo. E se encorajavam a entregar o último momento que lhes restava nas mãos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, aqui a voz do Padre já começa a embargar, né? Que grande testemunho de confiança, de coragem, que grande testemunho de amor aos que estão sofrendo e aos que vão continuar. Todos esses sinais estão presentes na narrativa do texto. É muito tocante. Mas o que mais me marca é como um cuida do outro no amor, para que não desanimem. Um se torna na vida do outro
a recordação viva das palavras e da presença do Senhor. Que essa mesma graça hoje se renove por nós pela intercessão de Santa Felicidade Perpétua e possa nos levar a uma grande perseverança nesse tempo da Quaresma, ao cumprimento de todos os mandamentos e da fiel vontade, soberana vontade do Deus Altíssimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Felicidade, Santa Perpétua e seus companheiros mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, rogai por nós.